Pronto, abençoados. Pronto, iniciamos. Vejam, como eu falei, os capítulos de hoje, dessa belezinha aqui, eram os capítulos 7, 8 e 9. Meu Deus, Isaac, não é muita coisa, né? Qual a quantidade de páginas que tem entre esses capítulos? Vai da página 120 até a 180 quase, é muita coisa, não dá não, não dá não. Olha, temos que ver o seguinte, não dá para nos demorarmos muito em capítulo por capítulo, como eu fiz no início. No início dava, porque tinha muita coisa, mas agora nem tanto. Então, vejamos seguir um pouquinho mais rápido. Vejam, depois que nossos pais nos ensinam a dar os primeiros passos, nós damos mais um sozinhos. Então, mais ou menos dessa forma. Segundo, que nós não podemos nos demorar tanto no mesmo livro, porque o próximo livro que nós iremos tratar será um livro que eu não faço a menor ideia. Literalmente, agora é um livro sério, eu acho que vai ser um dos livros mais sérios do clube, mas eu não faço a menor ideia de como é que eu vou tratá-lo aqui nas aulas. Vamos iniciá-lo. Deixa eu ver quando eu pretendo iniciá-lo, né? Um, dois, três. Eu pretendo iniciá-lo em um mês, tá? Um mês a partir de hoje. Não sei se conseguiremos. Início de abril, mas em abril nós iniciamos, eu tenho certeza disso. Próximo livro que nós veremos será A Apologia de Sócrates, escrito por ninguém mais, ninguém menos que Platão. Por isso que eu falei que eu não tenho a menor ideia de como é que nós vamos tratar esse livro aqui. Estou rezando já desde agora que Deus nos ajude, me ajude especialmente, mas não vamos nos preocupar com o futuro. Vamos pensar no presente, vamos dar uma olhadinha aqui no que é referente a hoje. Bom, eu vou sempre fazendo um mesclo, um mesclado, uma mistura entre a história do Hobbit propriamente dita e a simbologia que tem por detrás. O que acontece? Depois que o Bilbo, o Gandalf e os anões eles saem dos túneis dos goblins, eles acabam sendo emboscados, sem querer, né? Sendo emboscados pelos wargs, lobos gigantes, e os goblins. E eles sobem nas árvores e tal, acontece um incêndio causado pelo Gandalf para que eles não morram ali. E, se eu não me engano, o incêndio foi causado pelo Gandalf, tá? Se eu estiver errado, me corrija. E aí as águias, elas veem aquele burburinho todo, descem, pegam esses anões, o Hobbit, o Bilbo e o Gandalf, e levam para o ninho delas. Elas matam alguns goblins, matam alguns wargs, e muito bem. Elas levam a companhia para o ninho no alto das montanhas nevoentas. Levam eles para lá, eles ficam lá, e depois elas levam eles por baixo de novo, e eles vão fazer uma longa caminhada até chegarem na casa de Beorn. Qual era o plano de Gandalf? O plano de Gandalf era chegar em Treva Mata. O que era Treva Mata? Era uma floresta imensa, uma das maiores florestas do mundo, daquele mundo, né? Lógico. Chegar lá e encontrar a trilha dos elfos, que atravessava a floresta de ponta a ponta, e chegar assim no Rio Rápido, se eu não me engano, tá? O Rio Rápido, que levava até Erebor. Esse era um caminho. O segundo caminho, que é um caminho que Bilbo pergunta, é eles irem pelo sul. Então, eles estão aqui. Aí que eu tenho que pensar agora como é que eu vou fazer o contrário, porque a câmera espelha. Eles estão aqui, eles vão subindo, vão atravessar a floresta, depois sobem para a montanha e chegar aqui. Esse era o caminho 1.
Caminho 2 que eu falei que dava para atravessar pelo sul, eles descem, saem das montanhas, contornam a floresta aqui pelo sul, depois sobem pelas planícies. Porém, esse caminho não era possível de ser realizado, já que nós veremos daqui a pouco por que não podia acontecer essa segunda opção, qual era o empecilho que atrapalhava. Bom, resumir um pouco a história aqui, bem resumido, tem só uns 10% ou menos do que acontece. Vou falar mais ao longo da aula, mas só para a gente ter um norte. E aí, depois que eles têm contato com esse mundo novo, esse admirável mundo novo, que mundo novo? Esse mundo novo da casa de Beorn. Por que que eu disse que a casa de Beorn é um admirável mundo novo? Porque, pessoal, quando eles chegam lá, as abelhas são gigantes, os cavalos são mágicos, eles entendem Beorn, Beorn conversa com eles, eles servem Beorn, as vacas são mágicas, tudo lá é muito mágico. Então é algo ali meio maravilhoso. Não encontramos todos os dias. As flores eram mágicas e tal. Que, qual é o paradoxo que nós encontramos? Elas são tão mágicas que chegam a ser simples. E elas são tão simples que elas ficam complexas. Ou seja, é uma magia tão estonteante e tão simples ao mesmo tempo que ela fica complexa, tá? Qual é o paradoxo que nós encontramos? Qual era o outro lugar, agora no nosso mundo, qual era o outro lugar em que havia essa, aspas, magia toda? Um lugar muito bonito, árvores mágicas, animais mágicos, que serviam o homem, uma magia entre aspas, tá? Tão estonteante e simples que chegava a ser complexa. Alguém tem algum palpite de qual era esse outro lugar? No nosso mundo aqui. Esse outro lugar nós podemos considerar como o Éden. Ah, então a casa de Leone é o jardim do Éden. Não. Só dando aqui uma alegoria, tá? Pode ser, tá? Na nossa interpretação, aqui ele se encaixa. E a importância disso é a seguinte. A Maria Fernanda foi corajosa, abriu a câmera, eu não estou falando mais sozinho. Por favor, abram suas câmeras, porque senão eu estou olhando para o slide e para as câmeras fechadas. Parece que eu estou dando aula para os computadores, e não para vocês. Vejam, por que é importante se voltar ao princípio? Tem uma passagem no Evangelho de Mateus, se eu não me engano, que os fariseus falam assim, olha, mas Moisés permitiu o divórcio. Aí Jesus responde, ele permitiu por causa da dureza dos vossos corações, mas no princípio não foi assim. O que isso aqui significa? Se nós queremos saber se isso é certo ou se é errado, nós devemos olhar antigamente, lá atrás. Era feito desse jeito? Por exemplo, tem uma pessoa em específico aqui vai entender o que eu estou falando, porque foi uma situação que aconteceu com ela também. Foi engraçado. Mas eu estava discutindo uma vez com um amigo meu, semana passada, se as mulheres deviam ou não subir ao altar. E aí eu falei assim, amigo, antigamente a tradição dizia que não, mulheres não sobem no altar. Aí ele olhou para mim, mas já mudou tudo, não tem mais problema não. E aí nós já tivemos que encerrar a conversa, porque estavam nos chamando e tal. O que nós analisamos em decorrência? Em decorrência disso, nós analisamos que ele está errado. Porque se para o divórcio, Jesus Cristo falou que era para voltar lá atrás, para a questão da mulher subir no altar é a mesma coisa. Lá atrás, na época de ouro da igreja, as mulheres subiam ao altar? Não, não tem nem para subir, ué. Vejam, vou fazer uma comparação aqui bem tosca, tá bom? Conhecem o Jacan?
aquele cozinheiro francês do MasterChef. Beleza. Se ele dissesse assim, olha, lá na França, quando eu cozinhava, eu não colocava esse tempero quando eu ia fazer carne de frango. Se ele me dissesse isso, a partir daqui eu não vou mais colocar esse tempero na carne de frango. Porque ele é uma autoridade no assunto, ele dizia que lá atrás ele não fazia isso. Agora Deus está falando assim, abençoado, meu filho querido, amado. Lá, eu não fiz desse jeito, meu amigo. Por que, que você está mudando? Para contextualizar, vocês lembram quem é Beorn? Chegaram a ler quem era Beorn? Beorn era um troca-peles. O que era um troca-peles? Ele poderia ser um homem alto, forte, atlético, ou um urso gigante. Ele podia ser uma dessas formas, tá? E vejam, esse voltar ao princípio, de certa forma, já nos leva ao que eu vou falar daqui a pouco sobre a loucura primordial. Loucura primordial é um termo que eu criei, tá bom? Termo meu, absolutamente meu, e depois se tiver algo de errado, a culpa é minha, não culpa em Tolkien. Nem nada, se está algum outro nome aqui, não é culpa do sujeito. Vejam, voltando ao princípio, quando eles chegam na casa de Beorn, eles ficam muito tonteantes, né? Ficam muito estupefatos com tudo aquilo que está acontecendo. A mesma coisa somos nós quando nós voltamos no princípio. Por exemplo, nós sabemos qual é a localização do Éden? Alguém aqui sabe qual era a localização do Éden? A igreja sempre interpretou como uma tradição que o Éden ficasse ali mais ou menos onde hoje é o Iraque, ali naquela região. Por quê? Primeiro, os quatro rios que ela dá os nomes. Pison, Gélon, Tigre e Eufrates. Ele fala que o jardim era banhado pelos quatro rios, mas nós fomos ver, os quatro rios, eles estão muito distantes uns dos outros. Estão muito longe, então não tem como o jardim inteiro para aquela extensão toda. Mas todos têm a mesma nascente. Então, se formos analisar, podia ser lá na nascente que o jardim vai ficar. Segundo ponto. Depois que Adão é expulso, Deus não fala que a terra não dará frutos? Então, quando ele fala que a terra não dará frutos, a tradição da igreja interpreta que onde Adão pisou, o primeiro lugar que Adão pisou foi amaldiçoado e não deu fruto mesmo. É o deserto ali do Oriente Médio. Isso que é interessante. Então, beleza, nós voltamos lá atrás, uma coisa que é atual, mas que começou lá atrás. Pegamos o ensinamento lá de trás e ficamos maravilhados com isso. De novo. E agora vejam, o que seria essa, aspas, loucura primordial? Quando nós voltamos na antiguidade, quando falamos de idade antiga, nós lembramos principalmente de três culturas: cultura egípcia, a cultura grega e a cultura romana. Esses três impérios são os primeiros que vêm na nossa cabeça. Ou, primeiro, ou pelo menos deveriam vir. Eles têm semelhanças. Qual é a semelhança deles? Quem pode me dizer qual é o ponto que os une? Ó, o Felipe, eu sei que deve saber a resposta. A Malu, eu sei que estava estudando isso esses dias. O restante deve estar estudando isso mais ou menos por esse tempo também. E tem um palpite. Vejam, essas três culturas, nós vemos uma pitada de selvageria nelas. Elas são um pouco selvagens, um pouco loucas, uns atos meio pitorescos, uma razão, exceto na Grécia, lógico, mas uma razão meio incompleta. Mas eles tinham uma coisa.
Eles tinham essa loucura primordial. O que é essa loucura primordial? Vamos voltar um pouco na Bíblia agora. Abraão foi para o Egito. Ele foi para o Egito porque a Mesopotâmia ficou sem comida. Lembra dessa história? Canaã ficou sem comida. Abrão desceu para o Egito. E lá no Egito, ele passou um tempo lá. Abrão ensinou os egípcios. Mas o que ele ensinou aos egípcios? Veja, Abrão é descendente direto de Adão. Deus ensinava a Adão toda a sabedoria dele. Então, qual era o homem mais sábio que já passou pela terra? Primeiro homem, Jesus Cristo, lógico. Segundo homem, Adão. Por que Adão? Gente, o professor de Adão era Deus. Você quer o quê? Então, Adão ele foi passando de descendente para descendente tudo que ele sabia. Ou pelo menos o que ele conseguia passar. Quando chegou em Abrão, esse conhecimento já era muito pouco. Ou seja, era muito pouco daquilo que Adão, perdão. Quando chegou em Abrão, era muito pouco daquilo que Adão conhecia. Mas Abrão ensinou isso aos egípcios. E o que é curioso, na mesma época que Abrão passa pelo Egito, é a mesma época que a cultura do Império Egípcio, deslancha. Que o Império Egípcio começa a se levantar, começa a crescer. O que nós podemos tirar de conclusão disso? Os egípcios aprenderam o que Deus ensinou ao homem. Aprendeu um pouco de filosofia, um pouco de matemática, a geometria, no caso, não é? Vai aprendendo, vai aprendendo, vai aprendendo. Umas centenas de anos depois, Tales de Mileto, da Grécia, vai estudar no Império Egípcio. E tudo que ele aprende lá, ele volta para a Grécia, põe em prática e começa-se a filosofia. Algumas centenas de anos depois, os romanos conquistam a Grécia e levam a filosofia grega para Roma. Ou seja, a cultura egípcia, grega e romana é baseada na sabedoria que Deus transmitiu para Abraão. É claro que não é perfeita, porque eram culturas pagãs. Por isso, essa selvageria, essa loucura, mas era baseada neles. E eles tinham mais sabedoria que nós. Por que eles tinham mais sabedoria que nós? Nós vemos hoje teorias, né, de que os egípcios construíram as muralhas com a ajuda de ETs, ou com, sei lá, o de Acha 4. Mas nós vimos na nossa aula introdutória ao Hobbit que quando um homem olha o desconhecido e o despreza, é por dois motivos. Primeiro, ele tem medo daquilo. E segundo, como ele não sabe, ele despreza justamente porque não conhece. Porque ele é orgulhoso. Esse é o tipo homem moderno. Então, Chesterton, que não é o autor do Hobbit, mas que influenciou Tolkien, Chesterton, ele fala assim: o homem moderno é aquela pessoa que chega no campo e vê uma cerca no meio do nada. E ele fala assim: tá vendo só o que dá esse povo que acredita na religião, esse povo que acredita nas tradições do passado, construiu uma cerca no meio do nada à toa. Foi e desmanchou a cerca. Porque ele não sabia que aquela cerca estava lá para não deixar que os lobos invadissem a aldeia. A aldeia inteira morreu naquela noite. Ou seja, tudo o que foi feito tinha um propósito. Ou vocês acham que os romanos construiriam o Coliseu ou os seus templos à toa? Eu te pergunto, alguém hoje, em sã consciência, construiria um prédio à toa para deixar vazio? Não, agora, gente, a gente está falando de 3.000 anos atrás. 3.000 anos atrás, construir uma casa era difícil, quem dirá um edifício. Então, tinham suas próprias razões. Tudo isso aqui eu estou falando em decorrência da volta ao princípio, tá bem? E aí nós vimos que
essa loucura primordial, então, antes de eu prosseguir, essa loucura primordial, então, seria essa sabedoria de Deus unida à brutalidade humana caída, pecadora. Se juntar essas duas coisas, dá uma certa loucura primordial. Por exemplo, o louco, ele perdeu tudo, menos a razão. O louco ainda pensa. A gente acha que o louco ele não pensa, mas o louco é o que mais pensa. É o contrário. Então, essa loucura primordial é a soma dessa sabedoria imensa com os erros dos homens. E Beorn representa muito isso. Como eu falei, o Beorn, ele pode se tornar ou um homem ou um urso, certo? Se ele se torna um homem, ele se torna a sabedoria antiga, essa sabedoria de Deus. Na forma de urso, ele é a brutalidade pagã, que pode ser controlada, mas um deslize e você, meu amigo, você tá lascado. E veja, o Gandalf, ele tenta contornar. Vocês leram esse capítulo? Capítulo 7? Quem leu, levante a mão, só para saber. Estou decepcionado com vocês. Como é que é, Isaac? Eu não entendi nada que você falou. Você está acompanhando a leitura do livro ou não? Ah, não, acompanhando não tô, não. Eu tô no capítulo 3 agora, cheguei no capítulo 3 agora. Puxa vida, meu amigo. Não, vai embora, vai. Não, brincando, brincando. Fica, fica. Não, mas não tinha. Eu acho que meio que também que não tinha jeito, né? Eu entrei um tempão depois que vocês tinham começado o livro, né? Mas daqui a pouco eu chego. É porque eu tava lendo um outro livro do Chesterton, aquele lá do Padre Brown, sabe? Sei, sei. Então, a Inocência do Padre Brown. Tava lendo um outro. Aí agora que eu vou começar aí a chegar até vocês. Mas Veja, cheguei eu um não pouquinho vou. atrasado também, né, na sequência de aulas do Hobbit. Vejam, eu não vou contar aqui a história inteira, porque para quem não leu, eu vou deixar a curiosidade de vocês ainda ingênua, intacta. Só vou explicar um pouco. Mas Isaac, assim, eu não tô acompanhando, mas eu já li o Hobbit duas Não, vezes, né? não, eu sei, parceiro, eu sei. É só para puxar a orelha mesmo, deu vontade. Beleza. Vejam, o Gandalf, o Beorn, ele era, como eu falei, o Beorn, ele tem ali seus meios de pensar. E o Beorn, ele representa muito bem esse homem pagão, que você consegue dominar, você consegue controlar, você consegue educá-lo, mas se você forçar um pouquinho a barra, você morre. Então você tem que ter muito tato quando você vai conversar com o Beorn. E o Gandalf, ele tenta, de certa forma, o Gandalf passa a perna em Beorn. O Gandalf meio que dá uma enganada no Beorn. E o Beorn depois percebe. Ou seja, o Gandalf, como eu já estou falando aqui há muitas e muitas aulas, o Gandalf representa aqui a sabedoria antiga. E o Beorn é essa loucura primordial. Quando nós comparamos a sabedoria antiga tentando contornar essa loucura primordial, ela não consegue. Porque são quase a mesma coisa. Por quê? Porque a loucura primordial tem por base elementos da sabedoria antiga. Tanto Gandalf quanto Beorn são muito sábios. Ah, mas o Beorn é um selvagem. É um selvagem sábio. E é a loucura divina que entrega as cartas do jogo. Ah, agora eu quero que vocês me expliquem o que é a loucura divina. Loucura primordial, beleza. A sabedoria somada com os erros dos homens. O que seria loucura divina? Carta de São Paulo. Pois o que é sabedoria para Deus é loucura para os homens. Para os homens, Deus é um louco.
para os homens, a sabedoria de Deus é loucura. Então é esse tipo de loucura que nós falamos. A loucura primordial é essa loucura do homem pagão com elementos da sabedoria. A loucura divina é apenas a santidade, a sabedoria, Deus em si mesmo, mas que para os homens é meio louco. Por isso ainda assim uma loucura. Ou seja, loucura primordial, sabedoria e paganismo. E sabedoria antiga, sabedoria e verdade são quase a mesma coisa. Se você pegar um copo de água com sal e um copo sem água com sal e mexer os dois, você vai saber qual é o que está com sal e o que está sem sal, sem provar do copo? Não. Então, se você pegar para estudar a cultura egípcia, o que os egípcios ensinaram, o que os gregos ensinaram e o que os romanos ensinaram, veja, porque tem gente que fala assim, não, nós não podemos estudar, nós não podemos estudar os clássicos pagãos, porque não é católico, pode atrapalhar. Beleza, meu amigo. Então você pega tudo isso aqui que eu falei até agora, da sabedoria somada à loucura, e esse exemplo do copo. Você olhando os dois copos, você não sabe qual é qual. E aí você chuta e pode acabar desprezando, jogando fora o copo sem o sal. Veja, nós temos a sabedoria de um lado, a sabedoria e pecado do outro. Água num copo e água e sal do outro. É essa a comparação. Se você olha de fora, você não diferencia. Então, você querendo diferenciar, você pode acabar jogando a santidade fora e pegando a sabedoria e pecado juntos. Como é que nós fazemos, então, para diferenciar essas duas coisas? Nós temos que estudar, ué, nós temos que provar do copo. Por exemplo, todos nós sabemos, por experiência própria, que se nós não conhecemos o assunto, é melhor ficarmos quietos. Sim ou não? Se eu não sei falar chinês, eu não vou querer dar pitaco em quem fala chinês. Com certeza. Se eu não sei como funciona o governo da Alemanha, eu não vou querer falar como as coisas deveriam acontecer no governo da Alemanha. Se eu não estudei cultura egípcia, cultura grega, cultura romana, eu não devo dar pitaco se a pessoa deve estudar ou não. Eu preciso provar do copo. É o Heitor que fez a pergunta do bate-papo privado, né? Heitor, veja, se esse bate-papo for durante a aula, não é possível. Então, por exemplo, professor, eu quero fazer uma pergunta. Ah, levanta a mão, abre o microfone, manda aqui no chat, alguma coisa assim. Ah, depois da aula, durante a semana. Ah, beleza, envia no meu WhatsApp, tá lá no grupo, tá bom? Ô, professor Isaac, é igual você querer falar latim sem saber falar latim. Como é que eu vou querer falar se o latim é importante ou não, se eu não sei latim? Né? Isso virou moda hoje, né? As pessoas quererem falar mal daquilo que elas não conhecem. Vamos prosseguir. E aí, gente, aqui estão alguns memes do Gandalf, porque eu falei dessa loucura antiga, meio primordial. E aí eu pesquisei uma foto do Gandalf. Por que que eu fui fazer isso? E aí fui Pelo encontrando. amor de Deus. Eu fui Pelo encontrando. amor de Deus. Pelo amor de Deus, Eu não. fui encontrando meme atrás de Cadê meme o do Luiz? Gandalf. Cadê o Luiz para ver isso aqui? Não, não, pelo amor de Deus. Não acredito nisso. Cadê o Luiz? Alguns eu montei, outros eu peguei pronto. Eu falei assim, não, bate muito com a aula, tá dando muito certo. Não vou tirar, eu vou colocar.
Tá dando muito certo Não, isso aqui. não. Pelo amor de Deus. Esse Gandalf aí eu não aguento, não. Ah, Ó, não, pelo amor de pra Deus. quem, Gandalf. Ah, não, pra cara. quem tá, pra quem tá boiando no assunto, Ô, no, no, você deve ter feito o terceiro e o quarto. Você fez não, o terceiro e o quinto. ó, eu fiz esse aqui, ó. Pera aí. Qual? Eu fiz esse aqui dele no computador, Beleza. Esse? esse aqui, e esse aqui de baixo. Ah, eu acertei só um, mas eu Esse ia falar que aqui, você fez o quarto. esse Esse aí você aqui fez? tá pronto, tá pronto. Ah, cara. Ó, Ô, Luiz. Cadê o Luiz, cara? Cadê o Luiz? Sério? ele não viu minha mensagem. Pô, pelo amor de Deus, cara. Nossa senhora. O Depois Luiz eu tá. mando pra ele. Depois eu mando pra ele. Ó, pra quem tá perdido no assunto, o primeiro é um recorte do filme do Senhor dos Anéis. E o Bilbo, no primeiro quadro, ele tava assim: Nós não queremos mais nenhuma visita. Mais uma visita. Não lembro agora o restante. Mas o Bilbo não queria visita, tá bom? Aí o Gandalf responde: E quanto a velhos amigos? O abençoado que criou o homem colocou: E quanto ao macaco 47? Gandalf! Aí o Bilbo aparece na porta. O segundo é o Ian McKellen, o ator que faz o Gandalf, no set de produção do Senhor dos Anéis. Sei lá o que ele tá fazendo no computador, só sei que flagraram ele ali, tiraram a foto e publicaram. Ficou maravilhoso. Procurando o código do anel do Google Maps. Um momento, por favor. Where the hell is Radagast for Hero? Onde diabos está Radagast por Hero? Lembrando, Gandalf não poderia falar pelo amor de Deus. Deus no mundo deles é Ero, então tinha que ficar dessa forma. Aí por que que ele não falava pelo amor de dinheiro? Esse quarto, cara, foi eu que montei. Esse que tem duas frases. Foi o que eu mais gostei, na minha modesta opinião. Ah, esse daí. Nossa senhora, peraí que eu tô com medo. Olha Hein, isso. hein, Isaac, você não respondeu no Silmarillion que fala, né, sobre o deus deles, não é? Sim, Então, o deus deles é uma analogia direta, seria uma analogia direta, né? O Eru seria uma analogia direta com o nosso Deus, tipo, ele tem um amor, assim, tudo bem direto. bem, bem indireto. Direto. Ah, tá, bem direto, entendi. Ah, então não faria, então faria sentido ele falar pelo amor de Eru. Mais ou menos. Se desse para colocar. Algum dublador ainda vai fazer isso um dia. Beleza. Deixa eu ler Oh, aqui. isto foi feito pelos elfos soviéticos de Stalin em outro tempo em Rússia Linda. Agora ela matará orcs, não mais cidadãos da Rússia, Ucrânia, Alemanha e Estados Unidos. Gandalf com uma AK-47. Eles virão pegar os hobbits em Isengard. Bom, isso aqui foi só um momento de descontração, tá bom? Vocês me perdoem a minha infantilidade, mas isso aqui eu não podia deixar de fora. Batia muito com o assunto. Olha, sim, o meu humor é um pouquinho duvidoso em alguns momentos, mas eu não podia deixar isso aqui de fora. Na hora que eu olhei, eu dei tanta risada, não deu. Para quebrar um pouco o gelo de vocês, sabe? Foi proposital. Eu sabia que vocês iam estar bem reservados e tal. Então, foi por isso que eu coloquei esse mesmo. Só por isso, tá? Não sou infantil nem nada, imagina. Pronto, prosseguimos, voltando aqui para a aula. Porém, o perigo espreita. Por quê? Quando eles estão na casa de Beorn, o Bilbo acorda de madrugada, ele vê que tem ursos do lado de fora. E no dia seguinte ele descobre alguns desses ursos queriam entrar na casa e pegá-los. O que significa? Essa loucura primordial, essa sabedoria misturada com paganismo, ela tem primos. Esses ursos eram, certeza, primos de Beorn. E a maioria desses primos, a maioria desses ganchos, ou seja, boa parte dessas filosofias próximas ao Egito, Grécia e Império Romano, são loucas. Ou seja, você tem que tomar muito cuidado mesmo na hora que você vai estudar aquilo.
E. Ah, o João tá chegando. João, boa noite, rapaz. Você acabou de perder um sarro. O senhor acabou de perder um sarro. Ó, fazer uma votação Maria rápida. Isaac, como vão, pessoal? Quem acha que eu devo voltar só pro João ver o que aconteceu? Me diga. O que que houve? Peraí. Peguei a missa agora, tava servindo. João, olha, Foi já que meio que todo mundo levantou a mão, sabe? Olha, só explicar pro João o que está acontecendo. João, eu expliquei aqui, só para você não ficar perdido. Eu pretendo acabar às 10, tá? Veja, João, o que Certo. acontece? Nós estamos aqui quando eles chegam na casa de Beorn. Tá, eles saíram, desceram lá das águas e foram para a casa de Beorn. O que Beorn significa? A volta ao princípio. Porque a casa de Beorn Perdão, pode lembra repetir? Não consegui ouvir. a volta ao princípio. A casa de Beorn Ah, sim. lembra muito o Jardim do Éden, a casa de Beorn. E o Beorn em si, ele representa o que eu chamo de loucura primordial, que é um nome dado por mim. O que seria essa loucura primordial? Seria a sabedoria clássica, egípcia, grega e romana, somada ao erro, ao pecado. Porque, como nós sabemos, as culturas egípcias, grega e romana, Luiz Fernando, deixa eu esperar o Luiz Fernando entrar, que eu vou dar uma baita uma bronca nele agora. E, Luiz Fernando, Acredito, cara, não acredito, não olha, acredito. eu só vou explicar para você, porque eu já estou explicando para o João, senão você fica perdido, sinceramente. Qual é o contexto que nós estamos falando aqui, Luiz Fernando? Não tem como ficar bravo com o cara. É isso que eu duro ser sanguíneo e amigo. A companhia acabou de chegar na casa de Beorn. E a casa de Beorn lembra muito o retorno ao princípio, ao Jardim do Éden. A casa de Beorn lembra muito o Jardim do Éden. E o Beorn em si, ele lembra muito a loucura primordial. O que seria a loucura primordial? Nós sabemos que a cultura egípcia foi incentivada, foi baseada no ensinamento de Abraão, quando Abraão esteve no Egito. E a Grécia se baseou no Egito e Roma se baseou na Grécia. Então, tudo, no fim das contas, tem uma origem lá na sabedoria de Abraão, que foi ensinada por Deus lá atrás para Adão. Então, o que é a loucura primordial? Essa sabedoria divina somada ao erro humano, ao pecado humano. E aí, cara, o que acontece? Eu fui pesquisar fotos do Gandalf para colocar algo que tivesse relação com essa mistura de sabedoria e loucura e tal. E eu encontrei uns memes que fizeram com o Gandalf. Mamma mia. E Alguns eu eu já vi. coloquei, cara, por quê? Por que que eu coloquei esses memes? Porque tem muito a ver, entendeu? É um meme descontraído Mostrei, mesmo. mostrei. Vou mostrar, mas assim, é besta, eu sei que é besta. Começamos aqui. Começamos aqui. João Vitor, Luiz, acho que vocês vão conseguir traduzir. Pode falar, Giovana. Ah, não, perdão. Luiz Fernando, diga, senhor. Primeiramente, salve, salve família, como é que vocês estão? Faze bem, Luiz Fernando. Segundamente, que altíssimo nível de humor o senhor compartilha. Vossa senhoria tem um gosto muitíssimo requintado quando o assunto é humor. Então, Então, cara, esperamos a vossa resposta é a vossa apreciação destes memes, destes belos memes aí. Minha belíssima visão dessas representações, Gandalf, maravilhoso. Amém, aleluia, Senhor. Ô, João, conseguiu entender? Conseguiu? Luiz, conseguiu entender aí? Entendi. Mamma mia. E tem o Bom. segundo quadro aqui também. Entendi, falando ridículo. Elfos soviéticos de Stalin, essa me Não. quebrou. Ô, Luiz, isso aí não é nada perto de uns outros memes aí que tem. Ô, louco, Isaac. Isaac que não Foi o trouxe aqui. gênio.
que colocou elfos soviéticos de Stalin. Quem que foi esse ser humano que transcendeu toda a consciência? Quem não. fez essa maravilha não. aqui? Fui eu. Não, não é não, possível. não, você tá de parabéns, cara. Não. Você, nossa, Você contou pro Luiz que foi você que fez isso, não é possível. Não, cara, a imagem estava pronta. Eu só criei uma não. frase, entendeu? Que isso, hein, Luiz? Mas é isso aí. Bom, mas já que viram, já rimos de novo, vamos prosseguir então. Vamos prosseguir, vocês já descobriram que o meu humor é meio só tem uma duvidoso. coisa a dizer. Diga. Elfos soviéticos de Stalin. Vocês já viram que o meu humor é meio duvidoso, vamos esquecer agora o humor, vamos voltar de pra aula, tá bom? Esqueçam, finjam que nunca viram isso, tá? Bom, na casa de Beorn, quando tem a reunião dos ursos do lado de fora, alguns querem entrar e pegar o pessoal que tá ali dentro. O que significa isso? Essa loucura primordial, esses ensinamentos clássicos, eles têm muitas variantes. Você consegue puxar um monte de coisa deles. E você tem que tomar cuidado por quê? Porque a maioria dessas variantes são totalmente loucas. Boa parte desses ensinamentos você tem que filtrar. Você tem que tirar o ruim e ficar com o que é bom. E é por isso que existem pessoas como o Monsenhor Galmo que acabam não apreciando essa moradia com Beorn. Entenderam? É uma coisa muito sutil para você apreciar. E você fica para uma próxima discussão, porque o tempo não nos permitirá. Mas basicamente é o seguinte: aqueles que apoiam o estudo da filosofia pagã digitem 1 e aqueles que não apoiam digitem 2. Filosofia pagã quer dizer egípcio, Roma e Grécia. Mas é a opinião sincera, tá bom? Não é porque eu estou falando isso aqui que vocês mudem de opinião, é a opinião sincera. Qual é o cuidado que nós temos que ter com isso? Veja, por isso que eu falei, eu não devia nem ter entrado no assunto. Agora vamos ficar uns 10 minutos só falando isso aqui. Agora o caminho sem volta, meu cara. Agora, aquele e-mail, pai, eu quero ler Santa Tomás de Aquino. Você sabe que depois de começar não dá para voltar atrás. Bem, Tem isso, cara. Não sei por que fui tocar nesse assunto. Tem muita coisa para ver ainda e eu aqui falando isso. Vejam, resumidamente, qual é o passo a passo que você deve fazer com seus estudos para chegar no estudo, por exemplo, de Aristóteles, Sócrates, Platão, os filósofos romanos, Cícero, Virgílio. Você tem que fazer o quê? Você tem que fazer. Não, você tem que dormir bem, lógico. Mas na ordem dos estudos. Na, na ordem dos estudos. Na ordem dos estudos, você deve fazer aquilo que a igreja na Idade Média fazia. O que diabos a igreja fazia na época da Idade Média? Primeiro, você ensina a pessoa a ser católica. Uma boa católica. Primeiro, você ensina a pessoa a montar o filtro. Você forma a cabeça daquela criança na mentalidade católica. Quando ela está com a mentalidade católica pronta, formada, aí você entrega para ela filosofia pagã, literatura pagã, história pagã. Por quê? Porque o que for de ruim ali já vai ser filtrado. Diga, João. uma coisa interessante, não discordei um pouquinho do que o senhor disse, mas às vezes o efeito contrário é possível também, no sentido de que a pessoa não tem nenhuma base católica, mas através dos clássicos chega, pelas verdades incutidas ali, digamos, a uma verdade católica, como é o caso do John Senior, né? Mas é um outro Sim, caso sim. específico, né? Isso é possível, mas veja. É mais da abordagem como é feito, né? Sim, mas também, veja, isso é possível também porque o John Senior era católico. Sim, o professor era católico e tinha a Aquele que estava mentalidade formada conduzindo já. era católico. Porque, por exemplo, qual é o risco de se fazer o caminho contrário? No século XVIII, com o iluminismo, o que o iluminismo ele pregava? Vamos voltar aos clássicos.
Há algum problema nisso? Não. O problema é como nós veremos os clássicos. Isso eles estavam mudando tudo. Então, por exemplo, as ideologias são contra os ensinamentos dos clássicos. O jogo de cintura que eles fizeram ali foi tremendo. Por quê? Tudo que eles ensinam vai contra o que os clássicos ensinavam. E eles propõem voltar aos clássicos. Por quê? Porque eles propõem um novo método de se estudar o clássico. Eles querem estudar os clássicos? Querem, mas fora da igreja. E aí o que aconteceu? Você tinha pessoas que eram formadas primeiro no paganismo e depois iam estudar, arrancavam a cabeça primeiro, né? E depois iam estudar literatura católica. E aí você invertia. Ao invés de você filtrar o que era ruim da literatura e filosofia pagã, você tirava o que era bom da filosofia e literatura católica. E aí surgem os grandes hereges do século XIX. Você tem George Lemaitre, você tem... Os nomes fugiram agora. Olha, vocês me desculpem, mas os nomes fugiram. Qual é a mudança que os revolucionários iluministas fizeram? Eles inverteram a ordem. Ao invés de você estudar e formar a tua cabeça, ao invés de você formar a cabeça daquela criança no catolicismo e depois entregar a filosofia, as artes pagãs, você fazia o inverso, o total contrário. Você media, você baseava tudo nas artes pagãs sem realizar esse filtro. Então, você entregava tudo, o que era bom, o que era ruim, o que era mais ou menos, entregava tudo e depois entregava ao catolicismo. E aí a pessoa, com essa visão já distorcida, tirava ali suas próprias conclusões. Vejam, se uma pessoa, ela come, vou dar um exemplo bem tosco, se uma pessoa come um ovo queimado, e logo em seguida ela come um ovo bom, o ovo bom ela vai comer com gosto de queimado. Eu pergunto, alguém aqui já tratou algum ferimento com mertiolate? Ah, o João sabe como é que é. Uma vez eu cortei o pé Isso, Maria. Uma vez eu cortei o pé e eu tava no sítio do senhor, e ele falou assim, não, pera, tem mertiolate aqui. Eu falei assim, não fala isso não, eu prefiro ficar com o corte aqui quieto. Beleza, né? Ele foi, pegou umas folhinhas, ele torceu. Meu Deus do céu, eu visitei o inferno e voltei pra terra. Mas tudo bem, não vamos ficar reclamando. Era pequeno também, né? Então, quando a gente é pequeno, tudo é muito. Vejam, para você pingar o mertiolate, primeiro tem que haver esse corte, certo? Você cortar o que é ruim na literatura pagã é dolorido, é difícil. Para depois você vir com a literatura católica, a filosofia católica, que de início, às vezes, parece como mertiolate, porque dói, é tapa na cara, seguido de tapa na cara, mas a ferida sara. O problema é, não há esse corte. Esse corte, essa ferida de cortar o que é ruim, não aconteceu. Então, como esse corte não aconteceu, o mertiolate não serve para nada. Ele só dói. E como ele só dói, não serve para nada mesmo, joga fora. Então, você tirou todo o sentido da literatura católica quando você parou de cortar as coisas, quando você parou de cortar essa parte ruim. Por exemplo, pode falar, João, antes de eu passar para o próximo exemplo. É aquela coisa, para se curar um ferimento, a primeira coisa é torná-lo conhecido, né? Isso em qualquer aspecto. Aí, como se negou o pecado original, se caiu por terra todo o ferimento. Então, não conseguia mais se tornar conhecido o ferimento, de tal forma que não podia ser curado. Sim.
Por exemplo, alguém que já visitou alguma mina? Eu não visitei, mas eu gostaria de visitar um dia. Mina de extração de minério. Isaac, teve um dia que eu visitei lá no sul, cara, uma mina muito massa. Acho que, se eu não me engano, era de safira, de diamante, alguma coisa assim. Eu te pergunto, lá dentro tá escuro pra caramba, não é? É bem escuro, é muito escuro lá. Você não mistura ouro com trevas, você não mistura o ouro com escuridão, mas você só acha ouro na escuridão. Olha que paradoxo interessante. Se você quer buscar ouro no meio do rio, que nem o pessoal fazia no Brasil no século XVIII e XIX, Ô Isaac, rapidão. No caso, qualquer luzinha que tinha lá dentro já reluzia em quase todo lugar, né? Assim, exatamente. Você precisa justamente que esteja uma escuridão tremenda para que a luz possa brilhar ainda mais. Não estou querendo aqui que eu quero escuridão, tá bom? Não estou falando isso. Mas quando você compara a beleza da verdade católica com as heresias ou paganismo, não tem nem comparação que seja possível. Então, a frase para fechar aqui esse pensamento: você não mistura ouro com trevas ou com barro, se você estiver pegando ali na peneirinha no rio. Só que é na treva, é no barro que você vai achar o ouro. É interessante, eu fiquei pensando nisso, que foi um paradoxo interessante que Deus criou. Foi com esse fim que nós pensássemos dessa forma? Não sei, mas dá para pensar assim. Então, vamos aproveitar, não? E vejam, quando vocês já viram uma fruta bichada que tá com um bichinho ali dentro da fruta comendo? Olhando por fora, você consegue ver que o bichinho tá ali dentro? Diga. Pior do que achar um bichinho na fruta, numa goiaba, por exemplo. É achar meio. Essa eu já ouvi. Exato. Bom, você não consegue ver o bichinho do lado de fora. Você só vê o furinho. Mas para ver o furinho, você já tem que ter atenção. Ou seja, o verme, quando ele está comendo alguma coisa no seu interior, você não percebe. Por isso que você precisa de um mestre. Nos estudos desse tipo de filosofia pagã, você precisa de um mestre. Porque só alguém que está do lado de fora vai entender, vai notar se esse verme pagão está te roendo ou não. Ah, mas Santo Tomás de Aquino estou sozinho. Primeiro, você não é Santo Tomás de Aquino. Nem santo é. Não somos santos, nem Santo Tomás de Aquino. Não, quando chegarmos ao nível de santidade como Santo Tomás, beleza, você vai lá. E ainda assim, tome cuidado. Porque nós temos na nossa consciência um pensamento assim, não, depois que a gente se torna santo, é impossível voltar atrás. Não, eu digo, é possível sim. Lutero rezava o terço todo dia, rezava a missa todo dia, comungava todo dia. Isso não o tornou santo. É possível a luz conviver com as trevas sem que a luz se apague? Sim, gente, é possível, mas é difícil. É quase impossível. E para que ela continue brilhando, ela precisa de uma fonte de energia abundante, quase eterna. Senão, no momento que ela entrasse ali, ela apagaria. Quem seria essa fonte? Essa fonte seria nada mais, nada menos que essa volta ao princípio. Ou seja, tudo isso aqui que eu falei ainda está lá em Beorn, beleza? Ainda está lá em Beorn. Por quê? Nesse encontro com essa loucura primordial, você tem que escolher o que você vai levar para a viagem, o que você vai levar para a tua vida. Os anões levaram o essencial, levaram o que era bom. O quê? Riqueza. Levaram comida, bebida. Quando nos deparamos com filosofia pagã, nós não devemos recusá-la de início. Primeiro, nós temos que analisá-la, com o auxílio de um mestre, claro. E depois você leva o que é bom para você, ué.
Agora, como eu falei, os anões, eles tinham... Pode falar, João, antes de eu prosseguir para o próximo tema. É uma dúvida mesmo sobre a história e simbolismo. É uma coisa que sempre me chamou muita atenção, o fato dos anões irem de dois em dois, ali, não irem de uma vez conversar com o Beorn. Não sei se os senhores já comentaram isso, mas tem um significado, assim, nessas alegorias que a gente está fazendo? Não o fato dos dois em dois, mas a situação em si. O Gandalf, de certa forma, ele passa a perna no Beorn nessa hora. Ele puxa o tapete do Beorn e o Beorn percebe só depois, provavelmente. O que é? O Gandalf representa a sabedoria antiga, certo? O Beorn é essa loucura primordial, a sabedoria mais o pecado. Quando a sabedoria, ou seja, a sabedoria santa, católica, tenta passar a perna nessa loucura primordial que eu falei, você percebe que os dois se entendem perfeitamente. O Beorn, ele cai. Você nota que a loucura primordial, ela é inferior à católica. Mas os dois se entendem perfeitamente. São duas peças do mesmo quebra-cabeça. Só que a pecinha católica é uma peça mais importante no quebra-cabeça. Tem essa diferença. Entendeu? Bom, e aí, como eu falei, eles tinham dois planos possíveis. Eles podiam ir pelo norte, entrar lá na trilha da floresta, em Tervamata, e atravessar a floresta de oeste a leste, ou eles podiam contornar a floresta pelo sul. Porém, pelo sul, eles iriam chegar perto de Dol Guldur. Quem não conhece Dol Guldur, eu não vou falar. Eu não Vou vou. pesar, que maldade, falta de piedade para quem não conhece. Maldade mesmo. Eu cito o nome e já adianto, tá bom? Dol Guldur era uma fortaleza antiga, abandonada, tem uma importância imensa. Era de Sauron, mesmo lá dos Senhor dos Anéis. E paro aqui. Quem quiser saber mais, lê o livro. A gente tem que saber com quais armas nós lutamos. Se nós queremos que as pessoas leiam, eu não posso contar a história. Por que é ruim se aproximar dali? Porque você pode ser. O que eu falei, é possível a luz conviver com trevas? É possível, mas é difícil. Quase impossível. E essa luz não se apagar é o mais difícil. Então, por exemplo, é possível eu, católico, conviver com amigos não católicos? Sem mudar? Sem deixar de ser bom católico? É possível. Mas é extremamente difícil. Por exemplo, nesse ano eu não estou conseguindo mais por conta do serviço, mas até ano passado eu treinava futebol com alguns amigos. Eles eram bons católicos? Definitivamente não. Buscavam o mesmo que eu busco? Definitivamente não. Era difícil a convivência? Era. Difícil no sentido das conversas, por exemplo. Você tinha que tomar muito cuidado com o que você falava, com o que você dizia, com o que você concordava, discordava, etc e tal. É um ambiente, beleza, é gostoso estar amigo, é bom, mas muito cuidado. Por quê? Você tem que saber filtrar, mas isso que é o mais difícil. Minha avó, ela fala que se você pegar um sapo, nós sabemos que sapos gostam de água. Se você pegar um sapo, colocar numa panela e esquentar a água aos poucos, o sapo vai morrer ali e não vai perceber. Se você pegar um sapo e tacar numa panela de água quente, ele vai pular dali rapidão. Ou seja, quando o erro ele vai te envolvendo, você nem percebe mais que ele está te envolvendo. Quando você encontra o erro nu e cru na tua cara, você percebe de cara, aquilo te espanta. Agora, quando ele é meio envolvente, você nem percebe. E por que é arriscado esse convívio? Porque você pode cair. Mas beleza, nós recusamos esse plano, porém nós vamos ter que andar dobrado. É um caminho mais difícil. Recusar chegar perto do mal é um caminho mais difícil. A dificuldade aumenta, mas tem uma vantagem.
Essa noite escura da alma vai ser pior que a anterior. Mas quanto mais escura, mais a luz brilha, que nem o Felipe falou. Um pinguinho de ouro ali você encontra, por exemplo, quando acaba a energia e é de noite, às vezes acaba a energia do bairro, com a cidade do bairro. Isso coisa já aconteceu com todo mundo. Tá de noite, acabou a energia. Se você vê um fósforo a 1 quilômetro de distância, você enxerga o fósforo. Por quê? Tá extremamente escuro. Qualquer coisa que fazer um cisco de luz, você vai enxergar. Tô certo ou tô errado? Não tô exagerando. Por exemplo, a minha casa, eu moro no campo, então eu fico no fundo de um vale. Quase um vale, né? No Brasil não existem vales no sentido propriamente dito, mas ela fica numa baixada. E quando acaba a energia lá, você não enxerga nada. E uma vez eu vi que lá longe, assim, subir na colina, porque tem umas colinas perto de casa e tal, subindo a colina tinha um carro, muito longe, mas você enxergava o carro, porque o farol estava aceso. Bom, não entrou. Poxa vida. Tá, eu fiz uma imagem com inteligência artificial do olho Guldur, mas ele não quer abrir, então deixa quieto. Tecnologia nos colocando em apuros. Mas, bom, Manda no WhatsApp depois, Isaac. eu vou tentar. Se eu conseguir, eu mando. E aí, eles conseguem chegar nessa trilha. Eles chegam nessa trilha, os anões chegam, e o Gandalf dá uma ordem para eles, porque o Gandalf irá deixá-los, novamente, em todas as noites escuras da alma. Você sempre estará aparentemente sozinho. A noite escura é tua. Você se sente sozinho ali. E os anões erram. Por quê? O Gandalf mandou: não saiam da trilha. Se saírem, jamais voltarão. Os anões desobedecem. Saem da trilha. Se perdem. O Bilbo se perde junto com eles. Mas é necessário que o Bilbo erre junto com eles? Não. Por quê? Quando eles saem da trilha, eles acabam pecando. Como assim? As aranhas pegam o Bilbo. O Bilbo não, perdão. Elas pegam os anões. Ou seja, os demônios assaltaram os anões. Eles pecaram. É uma analogia ali ao pecado. Mas você tem que pecar junto ou você tem que ajudá-los? Por exemplo, aquela situação quando você está reunido em família. Nem toda a família de todo mundo é convertida inteiramente. Está tendo uma situação de pecado ali. Você peca junto por respeito humano ou você vai, se levanta e explica que aquilo está errado? Segunda opção. Segunda opção, mas é difícil. Você vai ter que ficar bem visível. Vai ter que dar as caras. Não pode pôr o anel nessa hora. Não, não pode ficar invisível. Mas você tem que ser humilde. Os anões deixaram a trilha por quê? Porque se acharam tão capazes de achar o caminho que saíram. Esse é o princípio do pecado, o orgulho. Você se acha capaz de dominar tudo. O Bilbo foi o único que manteve a cabeça no lugar. Beleza, e aí nessa bagunça toda, os elfos da floresta pegam eles e os prendem. Acham que eles estão causando rolo demais e prendem eles. Mas não prendem o Bilbo. Isso, de certa forma, é briga de ministério. Pastoral dos acólitos brigando com a pastoral do grupo de jovens de novo. Ai, meu Deus do céu. Não tem que ser necessariamente briga de ministério em si. Mas são grupos do mesmo lado que estão brigando. Muitas vezes por probleminha do passado. O que você faz? Você trai os seus amigos para ajudar o pessoal de lá, e depois a tua imagem aqui fica ruim. Lembrando que aqui você é quase um líder.
Você tenta unir o seu pessoal e o outro que se dane, já que eles que causaram problema mesmo. Você ignora a situação e abandona o barco. Você tem que, primeiro, abraçar a verdade. Se a verdade estiver com o outro lado, infelizmente, pessoal, estamos errados, eles estão certos. Se a verdade estiver conosco, viu? Vocês aí, vocês estão errados. E prova porque eles estão errados. Se a verdade não está com nenhum dos dois, você faz um alerta geral. Pega o megafone. Alô? Tá todo mundo errado aqui. Tá todo mundo no meu barco. Para e depois vai ficar a noite inteira confessando. Primeiro, abraça a verdade. Segundo, defenda. Não adianta nada. Ai, eu amo a verdade. Mas se a mentira for correr solta, eu prefiro não falar. Olha, é como se fosse assim. Olha, eu amo casa limpa, mas se sujar também não tem problema. Não, meu amigo, você tem que manter a casa limpa, você tem que defender a verdade. O Olavo já dizia, falta de falta de estilo, se eu não me engano, na defesa da verdade é serviço prestado à mentira. Ou seja, você defender errado é a mesma coisa que não defender e é pior. Diga, João. Tem uma frase de Santo Tomás, ele fala: não se opor ao erro é aprová-lo, não defender a verdade é negá-la. Exatamente. Chega e você fala assim, o aborto é bom, o aborto é legal, é bom demais. Você tem que, claro, você tem que analisar a situação. Você tem que ter muita prudência nessa hora. Mas depois, naquela hora, depois, gente, hoje tem telefone. Se você quiser falar só com a pessoa, não tem problema nenhum. Você chega e fala, viu, você tá errado. Não, 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 não. Exemplo, teve um teatro uma vez no grupo de jovens e fazia parte do teatro arrancar o terço da mão de um dos participantes. Só que, não sei por que cargas d'água, arrancaram o terço e tacaram no chão. Eu tava assistindo, deu um ciricutico dentro de mim, eu fiquei assim, e fiquei olhando pro tercinho caindo no chão. Minha mãe depois foi, chamou a pessoa que fez e falou assim, viu, isso não se faz. Ou seja, o que minha mãe poderia ter feito? Não! Para tudo! Tacaram o terço no chão! Isso é blasfêmia! Eu acho que ela tá possuída, né? Olha, eu creio que isso seria muito pior do que ela simplesmente fazer o que ela fez. Acabou o teatro, ela chamou a pessoa no particular, falou assim, viu, explicou para ela a situação e pediu para ela pegar o texto e pedir perdão por conta da ofensa que ela fez. Por isso que eu falei, você não deixa de falar a verdade, mas você também tenha um zelo de não deixar a oportunidade passar. Você tem que se infiltrar. Então, o que o Bilbo fez? Ele viu que a verdade estava, ao mesmo tempo, um pouco com cada um. Os anões estavam certos, os elfos também estavam certos, porque desconfiavam dos anões. Com justa causa, claro. O que o Bilbo fez? Bancou o James Bond. Bancou ali um espião. Unificou os dois lados. O problema atrapalhava os dois lados? Beleza, vamos juntar todo mundo. Teve prejuízo para os anões? Não. Teve prejuízo para os elfos? Não também. Olha só que maravilha. O Bilbo ali fez a mesma coisa com a multiplicação dos pães. Resolveu o problema de todo mundo. De quem tinha pão, de quem não tinha pão. E aí você ajuda seus amigos. É esses mesmos amigos que caíram no erro. Você os tira da enrascada de novo. Você utiliza seus dons, seus carismas, seus presentes de Deus e traga a paz. Hoje nós vemos muito, né, a questão da paz. Paz no mundo, uma paz universal, paz entre os povos. Não adianta porcaria nenhuma haver paz se a verdade não está com a paz, velho. A gente já tem problema demais. Ainda querem colocar uma ordem internacional abençoada pelo demônio que não vai trazer paz coisa nenhuma. Porque está fora da verdade. Fala, João. Tem uma frase latina que fala assim, se eu me corrigir se eu pronunciar errado, eu traduzir. Si vis pacem para bellum.
Se queres a paz, prepare-se para a batalha. Né? Exatamente. Eu nunca ouvi isso, mas é exatamente isso. Por exemplo, quando uma pessoa fala assim, você confia em mim? É justamente nesse motivo que eu desconfio da pessoa. Se o Luiz Fernando, imagina, eu tô viajando com o Luiz Fernando, o cara me puxa pra um corredor escuro e fala assim, você confia em mim? É nesse momento, cara, que eu dou um murro na cara dele e saio dali. Você tá me entendendo? Se você faz que nem o Gandalf, você chega com uma K-47, um cinto de granada na cintura e um soco inglês na boca, e aí você fala pra pessoa, viu, eu quero paz. Como é que você chega dizendo que quer paz armado até os dentes? Ué, se tu quer paz, deixa ela quieta, né? Vamos ser congruentes, não vamos brincar de esquerdista? E aí você tem um grupo cansado, dividido, por conta desse problema todo, balançando. Quando o grupo passa por um problema, o grupo se divide. O grupo fica balançando. Ele está em apuros. E o que nós devemos fazer nesse momento? Veremos semana que vem, rapazes. Não vou estragar. Eu não vou ficar dando spoiler mais que eu já dei, não. Encerramos aqui a nossa aula. Até semana que vem.